Poucos livros na história tiveram um impacto tão devastador quanto Mein Kampf. Escrito por Adolf Hitler nos anos 1920, durante sua prisão, esse texto mesclava memórias pessoais, ideologia de ódio e um projeto político que, mais tarde, mergulharia o mundo em uma das maiores tragédias da humanidade. Este audiobook não tem como objetivo exaltar o livro ou seu autor. Pelo contrário, ele é um estudo crítico, um alerta, um registro histórico. Aqui vamos entender como ideias de ressentimento se transformaram em propaganda, como o ódio se tornou lei e como um homem conseguiu conduzir um país inteiro rumo à guerra e ao genocídio. Ao longo de 23 capítulos, percorremos a trajetória da ascensão e queda do nazismo, da Alemanha humilhada após a Primeira Guerra Mundial, ao crescimento do Partido Nazista em meio à crise, do poder conquistado pela manipulação das massas, a ditadura total, a guerra e a destruição final em 1945. Este é um audiobook educativo, reflexivo e necessário, porque para que o mundo nunca mais repita os erros do passado, é preciso compreender como eles nasceram. Capítulo 1. O nascimento de uma ideologia A Alemanha da década de 1920 era um país ferido. A Primeira Guerra Mundial havia terminado com derrota humilhante. O Tratado de Versalhes impôs dívidas pesadas, a economia estava em ruínas, o desemprego crescia e muitos cidadãos sentiam-se abandonados. Era nesse cenário de frustração coletiva que Adolf Hitler, um ex-soldado austríaco, buscava espaço político. Preso em 1923, após a tentativa fracassada de golpe conhecida como Putsch da Cervejaria, Hitler encontrou tempo para escrever aquilo que chamaria de sua visão de mundo. Foi atrás das grades, ditando a Rudolf Hess, que começou a nascer o livro que mais tarde receberia o nome de Mein Kampf, Minha Luta, uma obra de ressentimento. Mais do que uma autobiografia, Mein Kampf é um manifesto ideológico. Nas primeiras páginas, Hitler fala de sua infância, suas experiências como artista frustrado em Viena e sua participação como soldado na Grande Guerra. Mas por trás da narrativa pessoal, o que salta aos olhos é o ressentimento. Ele constrói uma visão em que sua derrota individual e a derrota da Alemanha se misturam em um mesmo quadro de humilhação. Esse é o ponto de partida. Um homem ferido projetando suas frustrações em um país inteiro. O inimigo imaginário desde o início. Hitler procura culpados. Encontra no povo judeu a base para suas teorias conspiratórias. Ele os acusa de controlar as finanças, de manipular a política, de enfraquecer a pátria. Essa retórica antissemita não nasceu com ele. Já existia em várias partes da Europa, mas Hitler a organiza, amplifica e coloca como núcleo de seu pensamento. É aqui que Mein Kampf começa a se tornar perigoso. Não é apenas uma queixa pessoal, mas a formulação de um inimigo coletivo. A semente do nacionalismo extremo outro. Ponto central do início do livro é a exaltação do nacionalismo. Hitler defende a ideia de que o povo alemão era especial, destinado a algo maior, mas que havia sido traído por inimigos internos e externos. Ele mistura conceitos de raça e pátria em uma narrativa que prometia devolver à Alemanha sua glória perdida. Essa combinação de ressentimento pessoal, inimigos externos e promessa de redenção nacional se transformaria no combustível de um dos movimentos mais destrutivos da história moderna. Análise crítica ao olhar. Para esse primeiro momento de Mein Kampf, percebemos um padrão que se repete em muitas ideologias radicais: a crise social. Um povo desesperado por respostas. O líder ferido.
Alguém que transforma suas derrotas em bandeira, o inimigo inventado, um grupo culpado por todos os males, a promessa de redenção, um futuro glorioso que só pode ser alcançado pela exclusão ou eliminação dos outros. Essa fórmula não se limita à Alemanha dos anos 1920. É um alerta para todos os tempos. Sempre que ouvimos discursos que culpam uma minoria pelos problemas de uma nação, devemos lembrar como esse filme já terminou no passado. Fechamento. Do capítulo, assim, começa Mein Kampf, como um livro de ressentimentos que, aos poucos, se transforma em uma ideologia perigosa. Hitler ainda não tinha o poder, mas já tinha as ideias. E como a história mostraria, palavras podem ser ainda mais perigosas do que armas. Capítulo 2. A visão de mundo de Hitler. Depois de apresentar sua história pessoal, Hitler mergulha em um tema que ele considerava fundamental, a chamada Weltanschauung, palavra alemã para visão de mundo. Em Mein Kampf, ele não escreve apenas memórias. Ele tenta construir uma teoria, uma explicação global para a sociedade, a política e a história. Mas essa teoria era marcada por preconceito, simplificação e ódio. A ideia da raça para Hitler, o motor da história não eram as classes sociais, como defendiam os marxistas, nem a economia, como outros pensadores sugeriam. Ele acreditava que a raça era o fator central. Definia povos inteiros como superiores ou inferiores, com base em características físicas e culturais. No topo de sua pirâmide imaginária estava a raça ariana, que ele associava ao povo germânico. Já os judeus, ciganos, eslavos e outros grupos eram colocados como degenerados ou ameaças. Essa teoria racista era apresentada como ciência, mas na verdade era uma distorção sem base real. O que Hitler fazia era transformar preconceito em ideologia. O inimigo como fio condutor dentro dessa visão, o judeu aparecia como o antagonista universal. Para Hitler, não importava o problema. Derrota militar, crise econômica, corrupção, política. Sempre havia a mesma resposta: foi culpa dos judeus. Esse discurso simplista funcionava como uma chave mágica. Oferecia ao povo alemão um culpado pronto, sem necessidade de análise mais profunda. Aqui vemos uma das ferramentas mais perigosas do extremismo: reduzir problemas complexos a um inimigo, único e absoluto. O Estado e o povo Hitler também defendia que o Estado não deveria servir ao indivíduo, mas à raça. Ou seja, o bem-estar pessoal, a liberdade individual, tudo deveria estar subordinado ao destino do povo alemão. Nessa lógica, democracia e pluralidade política eram vistas como fraquezas. O que ele pregava era uma liderança forte, centralizada, quase messiânica, análise crítica. Se olharmos para essa visão de mundo, percebemos 3 elementos principais. Racismo como ciência falsa, transformar preconceito em teoria, mascarando ódio como se fosse conhecimento. Inimigo universal, criar um bode expiatório que explica tudo e mobiliza as massas. Estado absoluto, submeter a vida individual a uma ideologia coletiva, eliminando liberdade e diversidade. Esses elementos juntos formam a base de regimes totalitários e mostram como ideias aparentemente teóricas podem se tornar práticas, destrutivas, quando caem nas mãos certas. Fechamento do capítulo. Assim, nas páginas iniciais de Mein Kampf, Hitler não apenas narra sua vida, ele planta as sementes de um sistema que em poucos anos incendiaria o mundo. Ao transformar ódio em teoria e ressentimento em doutrina, ele cria uma visão que parecia oferecer ordem e clareza, mas que, na verdade, preparava o caminho para o caos. Capítulo 3. A propaganda e a manipulação das massas. Nos capítulos anteriores, Hitler falava de sua visão de mundo. Aqui ele começa a mostrar como pretendia transformar teoria em prática política.
E o instrumento central dessa transformação seria a propaganda. O aprendizado nas ruas Hitler conta que, ao chegar a Munique após a Primeira Guerra, começou a frequentar reuniões políticas. Lá, percebeu que partidos tradicionais falhavam em se comunicar com o povo comum. E foi nesse ponto que ele enxergou sua oportunidade: criar um discurso simples, emocional e direto. Para ele, não adiantava discutir teorias complexas ou usar linguagem intelectual. O povo queria mensagens curtas, fortes e repetidas até serem aceitas como verdade. O poder da repetição. Um dos pontos mais assustadores de Mein Kampf é a clareza com que Hitler descreve a eficácia da repetição. Ele defendia que quanto maior a mentira, mais fácil seria fazer com que as pessoas acreditassem, desde que fosse repetida incansavelmente. Essa tática ficaria conhecida depois como a Grande Mentira e seria usada pelo regime nazista para justificar perseguições, guerras e genocídios. Emoção. Acima da razão, Hitler acreditava que as massas não eram movidas pela razão, mas pela emoção. Por isso, defendia o uso de símbolos, slogans e discursos inflamados que despertassem sentimentos de medo, orgulho ou ódio. A suástica, os uniformes, os desfiles, tudo isso era parte de uma encenação planejada para criar impacto psicológico. Partido como instrumento. Nesse período, Hitler também começa a moldar o que seria o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, o futuro partido nazista. Para ele, o partido deveria ser mais do que uma organização política. Deveria ser um movimento, uma comunidade quase religiosa, com fé cega em seu líder e sua missão. Essa ideia de partido-movimento criaria uma máquina de propaganda nunca antes vista na história moderna. Análise crítica que podemos aprender dessa parte de Mein Kampf é como regimes autoritários constroem poder, simplificação, mensagens curtas e diretas, mesmo que distorçam a realidade. Repetição. Transformar uma mentira em verdade pela insistência. Emoção, substituir o debate racional por apelos ao medo, ao ódio ou ao orgulho. Culto ao movimento, criar uma sensação de pertencimento quase mística, onde discordar é traição. Essas ferramentas continuam sendo usadas até hoje por líderes populistas e autoritários em diferentes partes do mundo. Fechamento do capítulo. No terceiro capítulo, Hitler já não é apenas o soldado ressentido ou o pensador amargo. Aqui ele se mostra estrategista, alguém que entendeu como a mente coletiva pode ser moldada e como a propaganda pode transformar ideias perigosas em ação política. Era o início da construção de uma máquina que anos depois mergulharia a humanidade em sua maior tragédia. Capítulo 4. Das ideias às ruas. O nascimento do movimento. Se nos capítulos anteriores Hitler delineava sua visão de mundo e sua estratégia de propaganda, agora ele começa a relatar como transformou o partido nazista em um movimento real, visível e temido nas ruas da Alemanha. O ambiente da República de Weimar, a Alemanha, vivia sob a República de Weimar, um regime democrático que tentava se manter em meio a crises econômicas, desemprego crescente e instabilidade política. Era um terreno fértil para discursos radicais. Comunistas e nacionalistas disputavam espaço, e as ruas eram palco de confrontos constantes. Foi nesse ambiente turbulento que o partido de Hitler encontrou espaço para crescer. As tropas de assalto para consolidar sua força, Hitler organizou as SA, Sturmabteilung, conhecidas como tropas de assalto. Esses grupos paramilitares uniformizados tinham duas funções principais: proteger os comícios nazistas contra opositores, intimidar adversários políticos com violência organizada. O uniforme marrom, os desfiles militares e a disciplina lembravam um exército paralelo, o que transmitia a ideia de ordem e força em meio ao caos.
a política como espetáculo. Hitler entendia que a política não deveria ficar restrita a discursos em salões fechados. Ele levava o partido às ruas, comícios em praças, marchas, bandeiras, símbolos. Cada evento era cuidadosamente planejado para causar impacto emocional, transformando a política em espetáculo. Esse modelo chamava a atenção dos cidadãos comuns, que viam nos nazistas um movimento enérgico e decidido, diferente dos partidos tradicionais que pareciam frágeis e divididos. Crescimento entre os descontentes. O público que mais se aproximava dos nazistas era formado por desempregados, jovens, sem perspectiva e veteranos da guerra. Esses grupos se sentiam abandonados pela política tradicional e encontravam no discurso de Hitler uma promessa de pertencimento e redenção. Assim, pouco a pouco, o partido foi saindo da obscuridade e conquistando espaço no cenário político. Análise. Crítica a que vemos como ideias perigosas podem ganhar corpo quando encontram terreno fértil. Crise social, fome, desemprego e insegurança criam desesperança. Força organizada, milícias uniformizadas passam a impressão de ordem. Espetáculo político, transformar a ideologia em imagem, em símbolo, em teatro, apelo aos marginalizados, dar voz a quem se sente excluído é poderoso, mesmo que por meio de um discurso destrutivo, é um alerta para todos os tempos. Quando a política se torna espetáculo e a violência se mistura ao discurso, a democracia entra em risco. Fechamento do capítulo. O Partido Nazista ainda era pequeno, mas já mostrava sua capacidade de mobilização e intimidação. O que começou como ressentimento escrito em páginas, agora marchava pelas ruas com fardas, bandeiras e tambores. E o mundo, ainda sem perceber, estava testemunhando o nascimento de uma das máquinas políticas mais destrutivas da história. Capítulo 5. A ascensão política. Da margem ao palco nacional até. Aqui, o Partido Nazista parecia apenas mais um entre tantos movimentos radicais da Alemanha do pós-guerra. Mas pouco a pouco ele se tornava uma força que chamava a atenção da sociedade e dos jornais. O uso estratégico da crise alemã enfrentava inflação descontrolada, instabilidade política e uma população desesperada por soluções. Enquanto os partidos tradicionais pareciam incapazes de responder, Hitler oferecia respostas simples e diretas, ainda que falsas. Ele prometia restaurar o orgulho alemão, revogar o Tratado de Versalhes, dar trabalho e pão ao povo. Esse discurso populista encontrava terreno fértil entre os que haviam perdido tudo. A palavra como arma. Hitler descobriu que seu maior talento estava no uso da palavra. Em comícios inflamados, conseguia prender milhares de ouvintes com seu tom apaixonado, gestos marcantes e a capacidade de transformar frustração em esperança. Muitos relatos da época descrevem como seus discursos tinham um efeito hipnótico sobre a multidão. Ele não falava à razão, mas ao coração ferido de um povo inteiro. O partido ganha corpo. O Partido Nazista crescia em filiados, arrecadações e influência. As SA, suas tropas de assalto, davam a sensação de força e disciplina, ao mesmo tempo em que intimidavam opositores. As bandeiras vermelhas com a suástica se tornavam cada vez mais conhecidas. Já não era um movimento marginal, mas uma organização política com ambições nacionais. A imprensa e a polêmica. Curiosamente, parte da imprensa alemã ajudou a dar visibilidade a Hitler. Seus discursos polêmicos, sua retórica agressiva e suas manifestações de massa eram notícia. Mesmo aqueles que o criticavam acabavam sem perceber, fortalecendo sua imagem como alguém relevante no cenário político.
Aqui vemos um fenômeno que ainda se repete. A polêmica gera audiência e a audiência gera poder. O líder e o mito. À medida que o partido crescia, Hitler deixava de ser apenas um agitador político. Ele começava a ser visto como um líder messiânico, alguém que poderia salvar a Alemanha. O culto à sua figura se tornava parte central da estratégia nazista. O movimento não era apenas sobre ideias, mas sobre a crença em um homem. Análise. Em crítica, esse capítulo mostra um ponto decisivo: como um movimento radical pode se transformar em força política. A crise como oportunidade, líderes extremistas crescem quando o sistema falha. O discurso populista, simplificação de problemas complexos com promessas fáceis. O carisma do orador, transformar ressentimento em esperança por meio da palavra. A polêmica como propaganda, até a crítica pode reforçar a imagem do extremista. É aqui que Hitler deixa de ser apenas uma voz da marginalidade e começa a disputar o poder de verdade. Fechamento do capítulo O Partido Nazista, que nasceu pequeno e radical, agora estava no radar da política nacional. Hitler se tornava uma figura conhecida, temida por alguns, admirada por outros. A Alemanha ainda não sabia, mas estava abrindo as portas para que aquele homem transformasse suas palavras em ação e sua ideologia em tragédia mundial. Capítulo 6. A prisão e o nascimento de Mein Kampf. Em novembro de 1923, Hitler tentou um golpe em Munique, conhecido como Putsch da Cervejaria. Com apoio de paramilitares e aliados políticos, ele tentou tomar o poder pela força. O resultado foi desastroso. A polícia reagiu, houve tiroteio e Hitler acabou preso. Para muitos, aquele seria o fim de sua carreira política. Mas, ironicamente, foi ali que sua trajetória ganharia nova força. A prisão como oportunidade, condenado a 5 anos, Hitler cumpriu pouco mais de 9 meses na prisão de Landsberg. O cárcere, no entanto, foi confortável. Ele recebia visitas, tinha privilégios e usava o tempo para refletir e escrever. Foi nesse ambiente que começou a ditar, a Rudolf Hess, as ideias que dariam forma ao livro Mein Kampf. Longe de significar derrota, a prisão se tornou um palanque simbólico. Hitler se apresentava como mártir da causa nacional, alguém disposto a sacrificar a liberdade pelo povo alemão. A escrita do Manifesto Livro nasceu da mistura de 3 elementos. Autobiografia. Hitler conta sua juventude em Viena, sua frustração como artista e sua experiência na guerra. Ideologia racial. Expõe sua visão antissemita, exaltando a raça ariana e demonizando judeus e outras minorias. Estratégia política. Define como deveria ser o partido, o papel da propaganda e a conquista do poder. Mais do que um livro, era um programa de governo embrionário. Recepção inicial, quando publicado em 1925, Mein Kampf não fez sucesso imediato. Era considerado mal escrito, confuso e excessivamente longo. No entanto, aos poucos, se tornou um símbolo. Para os seguidores, era a Bíblia do movimento nazista. Para críticos, uma prova da periculosidade de Hitler. Mesmo sem ser um best-seller no início, o livro circulava entre militantes e servia como ferramenta de doutrinação. O mito do líder preso à prisão fortaleceu a imagem de Hitler. Ele se apresentava como um homem disposto a sacrificar a vida pela Alemanha, comparando-se a grandes líderes que haviam passado por dificuldades antes de triunfar. Esse mito da resistência política se tornaria peça central da propaganda nazista. Análise. Crítica ao episódio da prisão e da escrita de Mein Kampf ensina 3 lições importantes. A derrota pode ser transformada em vitória simbólica. Hitler usou o fracasso do golpe para se reposicionar como mártir. As ideias, mesmo em livros obscuros, têm poder.
Mein Kampf antecipava o que viria, mas poucos levaram a sério. Ignorar discursos de ódio é perigoso. A obra foi subestimada no início e isso custaria caro ao mundo. Fechamento do capítulo. Ao sair da prisão, Hitler já não era apenas um agitador político. Ele agora tinha um livro que consolidava suas ideias e uma imagem de líder que havia sofrido pelo povo. O que parecia ser o fim de sua trajetória foi, na verdade, o ponto de virada que abriria caminho para sua ascensão definitiva. Capítulo 7. O retorno. Reorganizando o partido e o caminho para a política. Ao deixar a prisão em dezembro de 1924, Hitler encontrou uma Alemanha ainda em crise, mas diferente daquela de 1923. A tentativa de tomar o poder pela força havia fracassado. A lição estava clara. A Revolução Armada não seria o caminho. Era hora de mudar de estratégia. A escolha da via legal. Hitler passou a defender que o Partido Nazista deveria conquistar o poder pela via política, através das eleições e do parlamento. Isso não significava abandonar a violência das ruas, mas usá-la como complemento da estratégia eleitoral. O objetivo agora era infiltrar-se no sistema democrático para destruí-lo por dentro. A reorganização do partido de volta à liberdade, Hitler encontrou o partido dividido e desorganizado. Ele se moveu rapidamente para centralizar o poder em suas mãos. Criou estruturas regionais bem definidas. Estabeleceu rígida hierarquia. Incentivou cultos e rituais que reforçavam a figura do líder. O partido deixou de ser um grupo caótico de agitadores e passou a se transformar em uma máquina política disciplinada. A força da propaganda. Hitler e seus seguidores investiram pesado em jornais, panfletos, cartazes e comícios. A imagem da suástica vermelha sobre fundo branco tornou-se onipresente. O partido não apenas defendia ideias, ele criava uma estética que envolvia o povo. Essa teatralização da política seria um dos segredos do nazismo, transformando ideologia em espetáculo visual. Crescendo nas eleições, a nova estratégia logo começou a dar frutos. Nas primeiras eleições em que participou após a reorganização, o Partido Nazista ainda obteve poucos votos. Mas com a crise econômica de 1929 e o colapso da Bolsa de Nova York, o desemprego disparou na Alemanha e o discurso de Hitler ganhou força. Milhares de pessoas desesperadas viam no nazismo uma alternativa às promessas vazias da República. De Weimar, seu líder inquestionável Hitler reforçou sua posição como chefe absoluto do partido. Não havia debate interno ou espaço para dissidência. Sua palavra era lei. O culto à sua figura se tornava cada vez mais intenso, preparando o terreno para o que viria. Análise crítica. Esse capítulo mostra um aspecto fundamental: a inteligência estratégica de Hitler. Ele percebeu que para chegar ao poder não bastava força bruta, era necessário usar as regras do jogo democrático, legalidade aparente, usar eleições para ganhar legitimidade, propaganda visual e emocional, transformar política em espetáculo, centralização total, o líder como figura única e inquestionável, a crise como combustível, aproveitar a miséria social para recrutar seguidores. Esses elementos explicam por que o nazismo deixou de ser um movimento de marginais para se tornar uma força política nacional. Fechamento do capítulo. Ao sair da prisão, Hitler parecia derrotado, mas com habilidade estratégica e paciência reorganizou o partido e traçou um novo caminho: conquistar o poder legalmente para então destruí-lo por dentro. Era o início de uma marcha que levaria em menos de uma década ao controle absoluto da Alemanha. Capítulo 8. A crise de 1929 e a explosão do nazismo.
A Alemanha dos anos 1920 tentava com dificuldade se reerguer. Apesar da instabilidade, havia sinais de recuperação econômica e muitos acreditavam que o pior havia ficado para trás. Mas em outubro de 1929, a quebra da Bolsa de Nova York mudou tudo. O colapso do mercado americano teve efeito devastador no mundo inteiro e a Alemanha foi uma das nações mais atingidas. O desemprego em massa com a crise, empresas faliram, bancos entraram em colapso e milhões de alemães perderam o emprego. O país mergulhou em desespero. Famílias inteiras passavam fome, jovens sem perspectiva vagavam pelas ruas e veteranos de guerra se sentiam novamente traídos. Esse cenário criou o terreno perfeito para discursos radicais. O povo já não acreditava nas promessas dos partidos tradicionais, buscava alternativas desesperadas. A oportunidade de Hitler percebeu imediatamente o potencial da crise. Enquanto políticos moderados pareciam confusos e indecisos, ele apresentava respostas simples e diretas: culpar o Tratado de Versalhes, acusar os judeus de dominar as finanças, prometer trabalho, pão e dignidade para todos os alemães. O discurso era populista e perigoso, mas ressoava fortemente em um povo em desespero. O salto nas eleições antes da crise, o Partido Nazista, era irrelevante nas urnas, obtendo apenas alguns pontos percentuais. Mas nas eleições de 1930, deu um salto gigantesco, tornando-se a segunda maior força política do parlamento alemão. De repente, Hitler e seus seguidores não eram mais um grupo de marginais com bandeiras vermelhas e fardas marrons. Eram uma força política real, com milhões de eleitores. O espetáculo da propaganda às marchas, os discursos inflamados, a disciplina das tropas de assalto e os símbolos nazistas se tornaram parte do cotidiano. A propaganda nazista explorava imagens poderosas. A Alemanha humilhada, o povo sofrendo, o inimigo interno a ser combatido e a promessa de redenção nacional. Esse espetáculo audiovisual dava esperança a muitos e medo a outros. A fragilidade da República de Weimar, a crise revelou o quanto a democracia alemã era frágil. O parlamento estava dividido, os governos eram instáveis e a população perdia a fé nas instituições. Nesse vazio de confiança, Hitler se apresentava como o líder forte, capaz de restaurar a ordem. Análise crítica. Esse capítulo nos mostra uma lição clara. A crise econômica é o combustível mais poderoso para ideologias extremistas. O desespero social transforma cidadãos comuns em seguidores de soluções radicais. O discurso simples e populista conquista corações em meio à complexidade da crise. A propaganda visual reforça a sensação de força e unidade. A fragilidade institucional abre as portas para líderes autoritários. Assim, Hitler deixou de ser apenas um agitador carismático para se tornar uma alternativa política concreta para milhões de alemães. Fechamento do capítulo A. Crise de 1929 foi o divisor de águas. O que era um movimento radical de rua tornou-se um partido de massas, com votos, poder e legitimidade. Hitler não era mais uma sombra no fundo da política alemã. Ele estava agora sob os holofotes, marchando firme rumo ao poder. Capítulo 9. A aproximação com a elite alemã. Até aqui, o nazismo havia crescido graças ao apoio popular. Desempregados, jovens desiludidos, veteranos de guerra e cidadãos comuns atraídos pela propaganda. Mas para transformar esse apoio em poder real, Hitler precisava de algo mais: a aceitação das elites econômicas e políticas. O medo do comunismo. Na virada da década de 1930, a Alemanha estava dividida entre extremos. De um lado, o nazismo ganhava cada vez mais força.
Do outro, o Partido Comunista crescia rapidamente, atraindo operários e sindicatos. A elite industrial e agrária via no comunismo uma ameaça mortal: perda de propriedades, greves, nacionalizações. Foi nesse medo que Hitler encontrou sua porta de entrada. Ele se apresentou como o escudo contra o avanço vermelho. O apoio dos empresários indústrias poderosas, como as do setor de aço e carvão, começaram a ver os nazistas com simpatia. Eles acreditavam que, com Hitler, teriam alguém que restauraria a ordem e esmagaria o comunismo. Ainda que muitos não compartilhassem integralmente de sua ideologia, estavam dispostos a apoiar o movimento em troca de estabilidade e lucro. Era a lógica cínica da política. Melhor um radical que protege o capital do que um revolucionário que ameaça destruí-lo. A aproximação com políticos conservadores, ao mesmo tempo, setores conservadores da política alemã viam no nazismo um aliado útil. Partidos tradicionais acreditavam que poderiam usar Hitler e seus seguidores como massa de manobra para conter os comunistas e fortalecer o nacionalismo. Essa foi uma das maiores subestimações da história: achar que poderiam controlar Hitler. Na prática, abriram as portas para que ele chegasse ao poder. A imagem do estadista Hitler começou a suavizar seu discurso em certas ocasiões, apresentando-se não apenas como agitador de rua, mas como um líder estadista. Reuniões com empresários, aparições públicas controladas e entrevistas serviam para moldar essa nova imagem. Um homem sério, preparado para governar. Enquanto isso, seus comícios e tropas de assalto continuavam mostrando força nas ruas. Era o equilíbrio entre intimidação popular e negociação com as elites. Análise crítica, Movimento de Hitler mostra como extremistas conseguem ascender quando encontram apoio de setores poderosos que acreditam poder se beneficiar. O medo como motor. Elites aceitaram o nazismo por temer o comunismo. A política de conveniência, alianças feitas sem princípios, apenas por interesses imediatos. A normalização do radicalismo. Hitler deixou de ser visto como um agitador para ser tratado como político legítimo. O erro da subestimação, acreditar que poderiam controlá-lo, foi um dos maiores equívocos da elite alemã. Fechamento do capítulo. Nesse momento, Hitler já não dependia apenas da rua. Tinha votos, tinha propaganda, tinha milícias. E agora começava a conquistar o apoio de empresários e políticos conservadores. O que antes parecia improvável, um agitador transformado em chefe de Estado, se tornava cada vez mais possível. Capítulo 10. À beira do poder, a Alemanha, do início dos anos 1930, vivia uma tempestade perfeita: crise econômica devastadora, desemprego em massa, polarização política e uma democracia enfraquecida. Foi nesse cenário que Hitler e o Partido Nazista alcançaram seu auge eleitoral e se aproximaram de forma decisiva do governo. O salto eleitoral. Nas eleições de julho de 1932, o Partido Nazista se tornou a maior força política do Reichstag, o parlamento alemão. Conquistou mais de 13 milhões de votos e 230 cadeiras, superando todos os partidos tradicionais. Hitler, que anos antes era apenas um agitador preso por tentativa de golpe, agora era visto como candidato natural ao cargo de chanceler. A recusa inicial, apesar da vitória esmagadora. O presidente Paul von Hindenburg, um herói da Primeira Guerra e símbolo da velha elite conservadora, não aceitava nomear Hitler. Ele o considerava um cabo austríaco histérico e tinha medo de entregar o poder a alguém tão radical. Essa resistência gerou meses de impasse político, instabilidade e violência. Enquanto isso, a Alemanha mergulhava no caos. As ruas eram palco de confrontos entre nazistas e comunistas. A violência política crescia diariamente.
O parlamento estava paralisado, incapaz de formar governos estáveis. Essa instabilidade aumentava a sensação de que apenas um líder forte poderia colocar ordem na casa. O jogo de bastidores, a elite política e econômica acreditava que poderia usar Hitler a seu favor. Hindenburg e seus conselheiros tentavam manobras para formar governos sem os nazistas, mas a pressão popular era enorme. Cada vez mais empresários, militares e políticos conservadores viam em Hitler a única solução viável. Eles acreditavam que, ao nomeá-lo chanceler, poderiam controlá-lo nos bastidores. Não imaginavam que estavam prestes a cometer o maior erro político de suas vidas. A imagem de inevitabilidade Hitler aproveitou o momento com habilidade. Recusou-se a aceitar cargos secundários, insistindo que só aceitaria o cargo de chanceler. Com isso, reforçava sua imagem como líder forte, alguém que não se curvava às pressões. Pouco a pouco, a ideia de sua chegada ao poder deixou de ser apenas uma possibilidade e passou a ser vista como inevitável. Análise crítica. Esse capítulo mostra como regimes autoritários muitas vezes não chegam ao poder por meio de golpes, mas por meio de brechas criadas pela própria democracia. A força eleitoral, milhões de votos deram legitimidade ao nazismo. A crise institucional, governos fracos, abriram espaço para soluções radicais. O cálculo errado da elite, subestimar. Hitler foi um erro fatal. A narrativa de inevitabilidade. Quando a sociedade passa a acreditar que não há alternativa, o autoritarismo triunfa. Fechamento do capítulo. Em 1932, Hitler ainda não era chanceler, mas já estava às portas do poder. Sua força eleitoral, sua habilidade de manipular massas e a crise da República de Weimar o colocavam no centro da política alemã. O mundo não sabia, mas estava prestes a assistir à transformação de um agitador em ditador. Capítulo 11. A nomeação de Hitler. Janeiro de 1933, o ano de 1933, começou com a Alemanha mergulhada em caos. A crise econômica ainda devastava o país. O desemprego passava dos 6 milhões e a violência política parecia incontrolável. No parlamento não havia maioria estável e o governo mal conseguia governar. Era o ambiente perfeito para o surgimento de um líder forte. As manobras da elite conservadora ao presidente Paul von Hindenburg continuava relutante em entregar o poder a Hitler. Mas ao seu redor, políticos conservadores, empresários e militares pressionavam. Eles acreditavam que Hitler poderia ser usado como um fantoche, alguém com apoio popular, mas controlado nos bastidores por homens responsáveis. Foi assim que Franz von Papen, um político conservador, arquitetou a manobra final. Convencer Hindenburg de que nomear Hitler era a única saída para a crise. A nomeação. No dia 30 de janeiro de 1933, Paul von Hindenburg cedeu à pressão e nomeou Adolf Hitler como chanceler da Alemanha. O acontecimento foi visto por muitos como uma solução temporária, um mal necessário para restaurar a ordem. Mas, na prática, era o início do fim da democracia alemã. A reação do povo nas ruas, multidões celebraram. Para milhões de alemães desesperados, Hitler representava a esperança de mudança, de trabalho e de orgulho nacional restaurado. Outros, porém, viam com temor o que estava por vir. Comunistas, socialistas e minorias sabiam que seriam os primeiros alvos do novo governo. O que poucos imaginavam era a velocidade com que Hitler transformaria seu cargo em ditadura. A ilusão
Do controle, os conservadores acreditavam que poderiam domar Hitler, limitando seu poder com ministros tradicionais e instituições fortes. Na verdade, foi o contrário. Hitler rapidamente usaria o cargo para enfraquecer rivais, manipular as massas e concentrar poder em suas mãos. O que parecia um governo de coalizão era, na verdade, a rampa de lançamento do nazismo rumo ao controle. Total análise crítica. Esse momento histórico nos traz lições valiosas. O erro da subestimação. Achar que líderes radicais podem ser controlados é um risco enorme. A fragilidade da democracia, crises prolongadas corroem instituições e abrem espaço para o autoritarismo. A força da ilusão, Hitler convenceu milhões de que traria ordem e prosperidade, mas o preço seria a liberdade. A importância da vigilância. Quando a sociedade relaxa diante de extremistas, eles não perdem tempo em tomar o poder. Fechamento do capítulo. Dia 30 de janeiro de 1933, marcou o início de uma nova era na Alemanha. O que começou como ressentimento, propaganda e violência de rua, agora chegava ao coração do Estado. Hitler havia conquistado legalmente o cargo mais alto do governo. E a partir dali, nada seria igual. O mundo estava prestes a testemunhar como um livro escrito em uma cela, repleto de ódio e ressentimento, se transformaria em tragédia real. Hitler assumiu como chanceler em janeiro de 1933. Oficialmente, seu governo era uma coalizão frágil com conservadores, e muitos acreditavam que ele seria contido. Mas bastaram poucas semanas para que ele mostrasse que não pretendia dividir poder com ninguém. O incêndio do Reichstag, na noite de 27 de fevereiro de 1933, o prédio do Reichstag, o parlamento alemão, foi incendiado. Um jovem comunista holandês foi preso no local, e os nazistas imediatamente usaram o episódio como prova de uma suposta conspiração comunista para derrubar o governo. O fogo destruiu parte do edifício, mas serviu como combustível político para Hitler. O decreto do terror. No dia seguinte, Hitler convenceu o presidente Hindenburg a assinar o chamado Decreto do Incêndio do Reichstag. Esse documento suspendeu liberdades fundamentais, censura da imprensa, proibição de reuniões públicas, prisão sem necessidade de julgamento, invasão de correspondências e casas sem mandado. Na prática, a democracia alemã deixou de existir naquela noite. A perseguição aos opositores, usando o decreto como arma, a polícia e as tropas de assalto nazistas prenderam milhares de comunistas, socialistas e críticos do regime. Jornais foram fechados, partidos perseguidos, e o parlamento ficou paralisado pelo medo. A violência, antes restrita às ruas, agora tinha apoio legal do Estado. A lei de plenos poderes poucas, semanas depois, em março de 1933, Hitler deu o passo final. Propôs a chamada Lei de Plenos Poderes, que dava ao governo autoridade para aprovar leis sem passar pelo parlamento. Sob intimidação das tropas nazistas, os deputados aprovaram a medida. Naquele momento, o regime parlamentar morreu de vez. Hitler agora tinha poder absoluto para governar. O Estado nazista nasce combinando propaganda, intimidação e manobras legais. Hitler transformou a Alemanha em um Estado totalitário em questão de meses. Partidos de oposição foram banidos. A imprensa independente foi silenciada. As primeiras prisões políticas e campos de concentração começaram a ser organizados. O que havia começado como uma solução temporária se revelava como o início de uma ditadura brutal. Análise crítica. Capítulo 12 revela como a democracia pode ser destruída por dentro. Crises como pretexto. O incêndio foi explorado para justificar medidas autoritárias. Medo como arma. A ameaça comunista foi usada para silenciar opositores.
Leis contra a liberdade. O regime se fortaleceu usando a própria estrutura legal da República. A rapidez da tomada de poder. Em apenas 2 meses, Hitler desmontou. Séculos de tradição democrática. Fechamento do capítulo fevereiro e março de 1933 foram meses decisivos. O incêndio do Reichstag foi a faísca que Hitler precisava para consolidar sua ditadura. Em poucas semanas, o sonho democrático da República de Weimar foi consumido pelo fogo, e de suas cinzas nasceu o Terceiro Reich. Capítulo 13. A coordenação total. O Estado sob o nazismo. Após a aprovação da Lei de Plenos Poderes em março de 1933, Hitler possuía autoridade quase ilimitada, mas ainda havia instituições independentes, partidos opositores, sindicatos e organizações culturais que poderiam representar resistência. A estratégia nazista foi então simples e brutal: absorver tudo sob o controle do Estado. O fim dos partidos políticos. Primeiro alvo foram os partidos de oposição. Comunistas e socialistas já estavam esmagados pelo decreto do incêndio do Reichstag. Em seguida, os liberais e democratas foram pressionados até desaparecerem. Por fim, os conservadores tradicionais foram dissolvidos ou absorvidos. Em julho de 1933, uma lei declarou o Partido Nazista como o único partido legal da Alemanha. A pluralidade política, marca da democracia, estava morta. A submissão dos sindicatos aos sindicatos independentes, que representavam milhões de trabalhadores, também foram destruídos. Em maio de 1933, tropas nazistas invadiram sedes sindicais, prenderam líderes e confiscaram bens. No lugar, o regime criou a Frente Alemã do Trabalho, uma organização controlada pelo Estado que aboliu greves e subordinou os trabalhadores à ideologia nazista. O controle da cultura e da educação à Gleichschaltung não se limitava à política. A cultura e a educação também foram alvos. Livros considerados degenerados foram queimados em praças públicas. Professores e reitores tiveram de jurar lealdade ao regime. Artes, música e teatro foram censurados para promover apenas a visão nazista. A juventude foi moldada desde cedo por meio da juventude hitlerista, que transformava crianças e adolescentes em soldados ideológicos. A propaganda como voz única. Joseph Goebbels, ministro da propaganda, assumiu o controle da mídia. Rádios, jornais, cinema e até cartazes de rua foram alinhados à mensagem do regime: exaltação de Hitler como salvador da Alemanha. Demonização dos judeus e de opositores, glorificação da pátria e da raça ariana. A Alemanha se tornou um coro uníssono, em que qualquer voz dissonante era silenciada. O uso do terror, ao mesmo tempo, o regime consolidava seu braço repressivo. A Gestapo, polícia secreta, e os primeiros campos de concentração foram criados para prender, torturar e intimidar opositores. O medo se espalhou. Vizinhos denunciavam vizinhos e ninguém se sentia seguro para criticar o governo. Análise. A crítica ou processo da Gleichschaltung mostra como uma ditadura se instala de forma sistemática. Eliminação da oposição política. Partidos e sindicatos desapareceram. Controle da educação e cultura, moldando mentalidades desde cedo. Monopólio da comunicação. Só a propaganda oficial tinha voz. Uso do medo e da repressão. Terror como base da obediência. Era a combinação perfeita entre persuasão e violência que transformou uma sociedade plural em um Estado totalitário. Fechamento do capítulo. Em poucos meses, Hitler não apenas assumiu o poder, ele o absorveu por completo. A política, a economia, a cultura e até a vida privada dos cidadãos passaram a girar em torno da ideologia nazista. O processo da Gleichschaltung foi a prova de que a ditadura não chega apenas com tanques nas ruas,
mas também com leis, símbolos, livros queimados e vozes silenciadas. Capítulo 14. O início da perseguição. O antissemitismo se torna lei. Desde as primeiras páginas de Mein Kampf, o ódio aos judeus era central no pensamento de Hitler. Mas em 1933, esse ódio deixou de ser apenas discurso e passou a ser ação oficial do Estado. A Alemanha dava os primeiros passos rumo à tragédia que culminaria no Holocausto. O boicote de abril de 1933, logo nos primeiros meses de governo, Hitler organizou um boicote nacional contra lojas, médicos e advogados judeus. Cartazes foram colados em vitrines, soldados das SA ficaram à porta dos estabelecimentos e clientes eram intimidados. Ainda que tenha durado apenas um dia, o boicote enviou uma mensagem clara. Os judeus não tinham mais lugar na vida pública alemã. A exclusão do serviço público, pouco depois, foi promulgada a lei para a restauração do serviço público profissional. Ela expulsava professores, juízes, advogados e funcionários judeus de cargos no governo. Era o início de um processo sistemático. Retirar dos judeus qualquer espaço de influência social, cultural ou política. A propaganda antissemita Joseph Goebbels intensificou a máquina de propaganda. Jornais como o Der Stürmer espalhavam caricaturas grotescas e mentiras sobre os judeus. Filmes, cartazes e discursos repetiam a narrativa de que eles eram parasitas que destruíam a Alemanha. Crianças nas escolas eram doutrinadas com livros didáticos recheados de ódio racial. O objetivo era transformar preconceito em senso comum. A normalização do ódio a cada nova medida, os alemães se acostumavam com a perseguição. Muitos cidadãos que antes conviviam normalmente com vizinhos judeus começaram a se afastar, temendo represálias ou acreditando nas mentiras oficiais. O antissemitismo deixava de ser marginal para se tornar política oficial do Estado. Os primeiros campos de concentração, embora os primeiros campos, como Dachau, tenham sido criados para opositores políticos, logo passaram a receber judeus. A prisão arbitrária e o trabalho forçado eram sinais do que estava por vir. A máquina de perseguição estava apenas começando a girar. Análise crítica. Capítulo 14 mostra como regimes totalitários implementam perseguições em etapas graduais. Boicote econômico, atacar o sustento das comunidades, exclusão profissional, remover influência social e intelectual, propaganda massiva, transformar preconceito em verdade oficial, normalização do ódio, acostumar a população à injustiça. Esse processo, lento e calculado, preparava o terreno para perseguições ainda mais brutais. Fechamento do capítulo O Antissemitismo, antes apenas uma ideia em Mein Kampf, tornava-se lei e prática cotidiana na Alemanha nazista. O que parecia apenas discriminação inicial, logo se transformaria em perseguição aberta, e poucos anos depois, em genocídio. O fogo do ódio, aceso nas páginas de um livro, agora ardia em cada esquina da Alemanha. Capítulo 15. As leis de Nuremberg. O racismo como lei 2, anos após tomar o poder, Hitler já havia eliminado a oposição política, controlado a imprensa e submetido a sociedade ao nazismo. Agora era hora de dar o próximo passo, transformar o racismo em lei. Foi em setembro de 1935, durante um grande congresso do partido em Nuremberg, que isso aconteceu. O espetáculo de Nuremberg, os congressos anuais nazistas em Nuremberg, eram imensos espetáculos de propaganda. Centenas de milhares de pessoas marchavam em perfeita ordem. Bandeiras com suásticas tremulavam, holofotes iluminavam o céu noturno em colunas de luz, tudo pensado para impressionar e emocionar.
Foi nesse cenário teatral que Hitler apresentou ao mundo as chamadas Leis de Nuremberg. O conteúdo das leis, as leis, estabeleciam duas medidas principais: Lei da Cidadania do Reich. Apenas pessoas de sangue alemão poderiam ser consideradas cidadãs plenas da Alemanha. Judeus eram oficialmente excluídos da cidadania. Isso significava perder direitos políticos, como votar ou ocupar cargos públicos. Lei para a proteção do sangue e da honra alemães proibia casamentos e relações sexuais entre judeus e alemães não judeus. Relações mistas eram criminalizadas. Muitos casais foram perseguidos, humilhados e até presos. Essas medidas institucionalizaram o racismo, transformando o preconceito em norma jurídica. A perda da identidade civil com as leis de Nuremberg, os judeus deixaram de ser cidadãos. Eles não apenas eram excluídos de cargos públicos ou do serviço militar, agora estavam oficialmente fora da comunidade nacional. A mensagem era clara: judeus não eram mais alemães, eram estrangeiros em sua própria terra. A intensificação da propaganda às leis vieram acompanhadas de uma campanha massiva de propaganda. Cartazes espalhados pelo país exaltavam a pureza racial. Escolas ensinavam as crianças a identificar traços judeus. Casais eram monitorados e denúncias se tornaram comuns. O Estado nazista transformava até a vida privada em terreno de controle e perseguição. As primeiras deportações e violência organizada. Embora ainda não fosse o Holocausto, as leis de Nuremberg abriram caminho para uma perseguição cada vez mais agressiva. Judeus começaram a ser expulsos de comunidades rurais, obrigados a vender propriedades por valores irrisórios e levados a viver em guetos improvisados. Era o início da exclusão total, social, política, econômica e legal. Análise crítica às leis de Nuremberg mostram como a discriminação pode ser institucionalizada, transformar preconceito em lei. O racismo deixou de ser marginal e passou a ser oficial. Exclusão da cidadania. Retirar direitos políticos é o primeiro passo para retirar todos os outros. Controle da vida privada, até casamentos e relações pessoais foram regulados. Normalização da violência. Quando a lei legitima o ódio, a sociedade se acostuma a aceitá-lo. Fechamento do capítulo em Nuremberg. Hitler não apenas apresentou novas leis, apresentou um novo conceito de sociedade. Uma sociedade em que a cidadania era definida pelo sangue e não pela convivência. Uma sociedade onde o racismo deixou de ser preconceito e se tornou a própria fundação do Estado. As leis de Nuremberg foram mais do que normas jurídicas. Foram o marco da radicalização total da perseguição que, anos depois, culminaria na tragédia do Holocausto. Capítulo 16. A Noite dos Cristais. O ódio nas ruas. Na noite de 9 para 10 de novembro de 1938, a Alemanha e a Áustria mergulharam em um cenário de destruição que ficou conhecido como a Kristallnacht, ou Noite dos Cristais. O nome fazia referência aos estilhaços de vidro que cobriram as ruas após a destruição de milhares de lojas e sinagogas judaicas. O estopim ou pretexto foi o assassinato de um diplomata alemão em Paris por um jovem judeu polonês desesperado com a perseguição à sua família. A propaganda nazista explorou o caso como prova de uma conspiração judaica contra a Alemanha. Na prática, foi a desculpa que Hitler e Goebbels precisavam para liberar a violência que já vinha sendo preparada. A noite da destruição em poucas horas, a fúria antissemita tomou conta do país. Mais de 250 sinagogas foram incendiadas. Cerca de 7.500 lojas judaicas foram destruídas. Casas foram invadidas, propriedades saqueadas, cemitérios profanados. Milhares de judeus foram espancados em plena rua.
O vidro quebrado, iluminado pela luz da manhã seguinte, deu nome à tragédia. Uma paisagem de escombros e desespero. Prisões em massa durante a Kristallnacht. Cerca de 30.000 judeus foram presos e enviados aos primeiros campos de concentração em grande escala, como Dachau, Buchenwald e Sachsenhausen. Embora ainda não fosse a política de extermínio sistemático, esses campos já mostravam o futuro que se aproximava. A reação da sociedade, muitos alemães assistiram em silêncio. Alguns participaram da violência, outros apenas observaram. E uma parte se calou por medo. A propaganda oficial apresentou o massacre como uma reação popular espontânea, quando na realidade havia sido cuidadosamente orquestrado pelo regime. A mensagem era clara: os judeus não tinham mais proteção alguma do Estado. O impacto psicológico após a Kristallnacht ficou evidente que não se tratava mais apenas de discriminação legal ou marginalização social. Agora, a perseguição era aberta, violenta e inevitável. Milhares de famílias começaram a buscar desesperadamente meios de deixar a Alemanha, embora muitos países recusassem recebê-los. Análise crítica. Noite dos Cristais foi um divisor de águas na perseguição nazista. Do preconceito à violência aberta, as ruas confirmaram o que as leis já anunciavam. A cumplicidade do silêncio, a ausência de reação da sociedade e da comunidade internacional fortaleceu o regime. O Estado como agressor, polícia e autoridades não apenas toleraram, mas incentivaram a destruição. A escalada inevitável. Após a Kristallnacht, não havia mais volta. O caminho para o Holocausto estava pavimentado. Fechamento do capítulo A, noite de 9 de novembro de 1938, mostrou que o antissemitismo nazista não tinha limites. As vitrines quebradas, os templos queimados e os prisioneiros levados aos campos eram sinais claros de que a perseguição havia entrado em uma nova fase. O barulho dos estilhaços da Kristallnacht ecoou como prenúncio da destruição ainda maior que viria com a guerra. Capítulo 17. A caminho da guerra. Expansão e preparativos. Depois da Kristallnacht, em novembro de 1938, o regime nazista já havia deixado claro que não havia limites para sua violência interna. Agora, Hitler voltava seus olhos para fora das fronteiras alemãs. O objetivo era realizar uma das ideias centrais de Mein Kampf, o Lebensraum, o espaço vital, que, segundo ele, a Alemanha precisava conquistar para sobreviver. A anexação da Áustria, Anschluss, 1938. O primeiro passo havia ocorrido meses antes. Em março de 1938, a Alemanha nazista anexou a Áustria em um movimento conhecido como Anschluss. Tropas alemãs foram recebidas com flores em Viena e muitos austríacos celebraram a unificação sob Hitler. Esse sucesso fortaleceu sua imagem como líder imbatível e deu ao regime confiança para passos ainda mais ousados. Os Sudetos e a Tchecoslováquia ainda. Em 1938, Hitler exigiu a anexação da região dos Sudetos, na Tchecoslováquia, alegando que ali viviam alemães étnicos. As potências europeias, especialmente Reino Unido e França, cederam no Acordo de Munique, acreditando que satisfazer Hitler evitaria a guerra. Mas o ditador não parou. Em março de 1939, completou a ocupação da Tchecoslováquia, quebrando todas as promessas e mostrando que sua ambição não tinha limites. A preparação militar. Enquanto avançava territorialmente, Hitler acelerava a reestruturação militar da Alemanha. O exército, limitado pelo Tratado de Versalhes, foi expandido rapidamente. A aviação militar, Luftwaffe, tornou-se uma das mais poderosas do mundo. Indústrias foram mobilizadas para a produção de armamentos.
A Alemanha, em poucos anos, transformou-se em uma máquina de guerra moderna. O pacto com a União Soviética em agosto de 1939. Hitler surpreendeu o mundo ao assinar um pacto de não agressão com Joseph Stalin, líder da União Soviética. O acordo incluía cláusulas secretas que dividiam a Polônia entre os dois regimes. Esse pacto eliminava o risco de uma guerra em duas frentes e dava a Hitler o sinal verde para iniciar sua ofensiva. O plano de guerra no dia 1º de setembro de 1939, as tropas alemãs invadiram a Polônia. 2 dias depois, Reino Unido e França declararam guerra à Alemanha. O mundo havia mergulhado oficialmente na Segunda Guerra Mundial. Análise crítica esse. Capítulo mostra como Hitler transformou suas ideias em realidade geopolítica. Lebensraum, o conceito de espaço vital, guiou sua política expansionista. Testes de limites. A passividade das potências europeias encorajou novos avanços. Militarização acelerada. A economia alemã foi moldada para a guerra. Alianças pragmáticas, até inimigos ideológicos, como a URSS, foram usados como ferramenta estratégica. Fechamento do capítulo com a invasão da Polônia. Hitler transformou o ódio e as ambições descritas em Mein Kampf em realidade sangrenta. A perseguição interna se combinava agora com a guerra externa. A Alemanha marchava sob o símbolo da suástica, e o mundo inteiro logo conheceria o preço dessa ideologia transformada em poder. Capítulo 18. O triunfo relâmpago. As primeiras vitórias da guerra, em setembro de 1939, a invasão da Polônia marcou o início oficial da Segunda Guerra Mundial. Mas o que surpreendeu o mundo foi a velocidade e a brutalidade com que a Alemanha avançou. Era o início da Blitzkrieg, a Guerra Relâmpago, a Polônia esmagada em poucas semanas. A Polônia foi derrotada. De um lado, o exército alemão avançava com tanques, aviões e artilharia coordenados como nunca antes. Do outro, o exército vermelho soviético invadia pelo leste, cumprindo o pacto secreto com Hitler. O país foi dividido e ocupado, e os poloneses viveriam anos de opressão sob regimes brutais. O oeste europeu em choque, durante meses após a queda da Polônia, o conflito entrou em uma fase de espera chamada de Guerra de Brincadeira, Phony War. Mas em abril de 1940, Hitler retomou a ofensiva, conquistou a Dinamarca e a Noruega em questão de dias. Em maio, lançou a ofensiva contra a Bélgica, Holanda e França. O exército francês, considerado uma das forças mais poderosas da Europa, foi derrotado em apenas 6 semanas. Paris caiu em junho de 1940 e o mundo assistiu incrédulo ao colapso da França. O Reino Unido resiste Hitler, esperava que o Reino Unido também se rendesse rapidamente. Mas Winston Churchill, recém-nomeado primeiro-ministro, recusou qualquer negociação. A Alemanha lançou então a Batalha da Inglaterra, uma campanha aérea destinada a destruir a Royal Air Force e preparar uma invasão. Apesar da destruição causada pelos bombardeios alemães, os britânicos resistiram. E pela primeira vez, Hitler conheceu a derrota. O culto da invencibilidade. Enquanto isso, dentro da Alemanha, a propaganda transformava cada vitória em prova da genialidade de Hitler. Milhões acreditavam que ele era o homem escolhido para devolver grandeza ao país. As multidões celebravam, os opositores se calavam, e a ditadura se tornava cada vez mais absoluta. A guerra, como justificativa, com o território se expandindo, Hitler também intensificava a perseguição interna. Nos territórios ocupados, judeus eram confinados em guetos e submetidos a condições desumanas. A guerra dava ao regime a desculpa perfeita para acelerar sua política de exclusão e violência. Análise crítica. Os primeiros anos da guerra revelam 3 aspectos centrais da ascensão de Hitler: o poder da inovação militar,
A Blitzkrieg surpreendeu o mundo. A manipulação da propaganda, vitórias reforçaram o culto ao líder. A guerra como cobertura, a expansão territorial, abriu caminho para o aprofundamento da perseguição antissemita. Esses elementos explicam por que Hitler parecia invencível até 1941. Fechamento do capítulo. Entre 1939 e 1940, Hitler conquistou uma posição que nenhum líder alemão jamais havia sonhado: controlar boa parte da Europa em questão de meses. Mas por trás do triunfo relâmpago estava o prenúncio de um conflito ainda maior e de crimes sem precedentes contra a humanidade. Capítulo 19. A Operação Barbarossa, o início do fim. Em 22 de junho de 1941, Hitler lançou a maior operação militar da história até então, a invasão da União Soviética. O plano, chamado de Operação Barbarossa, envolvia mais de 3 milhões de soldados alemães, milhares de tanques e aviões, avançando em 3 frentes contra o gigante soviético. Era o cumprimento de uma das promessas centrais de Mein Kampf: conquistar o espaço vital no leste e destruir o comunismo. Os primeiros avanços. Nos primeiros meses, o exército alemão avançou com impressionante velocidade. Kiev caiu. Smolensk foi tomada. Centenas de milhares de soldados soviéticos foram feitos prisioneiros. A propaganda nazista anunciava uma vitória inevitável e muitos acreditavam que a União Soviética cairia em poucas semanas. A resistência soviética, mas a realidade logo mostrou-se diferente. Apesar das perdas devastadoras, Joseph Stalin reorganizou o exército e mobilizou milhões de soldados. O território imenso, as distâncias gigantescas e o clima severo tornaram a guerra no leste diferente de tudo que os alemães haviam enfrentado. O avanço rápido começou a desacelerar. O inverno russo. Quando o inverno de 1941 chegou, o exército alemão estava mal preparado. Temperaturas abaixo de 30 degrees congelavam armas, veículos e soldados. As tropas, acostumadas a vitórias fáceis, enfrentaram fome, doenças e resistência feroz. O cerco a Moscou fracassou. Pela primeira vez, Hitler não conseguiu cumprir sua promessa de vitória. A guerra de extermínio, a invasão do leste, não era apenas militar, era ideológica. Hitler via os povos eslavos como inferiores e os judeus como inimigos a serem exterminados. Foi na frente oriental que o regime começou a implementar os massacres sistemáticos, com fuzilamentos em massa conduzidos por esquadrões da morte, Einsatzgruppen. A guerra contra a União Soviética era também uma guerra de aniquilação. Erro estratégico: ao abrir a frente oriental, sem ter derrotado o Reino Unido, Hitler mergulhou a Alemanha em uma guerra em 2 frentes, algo que ele mesmo havia alertado em Mein Kampf como um erro fatal. O excesso de confiança e a subestimação do inimigo plantaram as sementes da futura derrota. Análise crítica A. Operação Barbarossa mostra os limites da ambição de Hitler. Excesso de confiança. Vitórias anteriores o levaram a subestimar o poder soviético. Erro estratégico. Abrir 2 frentes de guerra enfraqueceu a Alemanha. A natureza ideológica da guerra. O objetivo não era só militar, mas racial e genocida. O início da virada, a resistência soviética, mostrou que o nazismo não era invencível. Fechamento do capítulo. O verão de 1941 parecia prometer a conquista do espaço vital. Mas o inverno trouxe a realidade. A União Soviética não cairia tão facilmente. A Operação Barbarossa marcou o início de uma guerra brutal e interminável, que drenaria as forças da Alemanha e mudaria para sempre o rumo da Segunda Guerra Mundial. Capítulo 20. Stalingrado. A derrota que mudou. A guerra após os primeiros avanços na União Soviética, Hitler acreditava que uma vitória total era apenas questão de tempo.
No verão de 1942, lançou uma nova ofensiva para conquistar o sul do país, rico em petróleo e recursos. O objetivo principal era a cidade às margens do rio Volga, Stalingrado, batizada em homenagem a Joseph Stalin. Tomar a cidade teria um enorme valor estratégico e simbólico. O início do cerco às tropas alemãs chegaram a Stalingrado em agosto de 1942. Bombardeios aéreos transformaram a cidade em ruínas. Mas em vez de facilitar o avanço, isso criou um campo de batalha caótico, onde cada rua, cada casa e cada fábrica se tornaram trincheiras. Os soviéticos resistiam ferozmente. Soldados lutavam corpo a corpo, às vezes separados apenas por uma parede dos inimigos. A ordem de Hitler ordenou que Stalingrado fosse tomada a qualquer custo. Para ele, não era apenas uma cidade, mas um símbolo da disputa entre nazismo e comunismo. A propaganda nazista dizia que a bandeira com a suástica tremularia no coração do Império Soviético. Mas Stalin também havia dado ordem semelhante. Nem um passo atrás. A cidade que levava seu nome não podia cair. O inverno e o contra-ataque soviético. Em novembro de 1942, o Exército Vermelho lançou uma contraofensiva devastadora. Cercou completamente o 6º Exército Alemão dentro da cidade. Mais de 300 mil soldados nazistas ficaram presos no inverno russo, sem suprimentos adequados, enfrentando fome, frio e doenças. Hitler proibiu qualquer retirada, insistindo que resistissem. Até o fim, a rendição em 2 de fevereiro de 1943, após meses de sofrimento, o comandante alemão Friedrich Paulus rendeu o 6º Exército. Cerca de 90 mil soldados foram feitos prisioneiros. Apenas uma fração sobreviveria ao cativeiro soviético. A derrota em Stalingrado foi a primeira grande catástrofe militar do nazismo. O impacto psicológico até então, a propaganda apresentava Hitler como invencível. Stalingrado quebrou essa imagem. A derrota abalou profundamente a confiança das tropas e da população alemã. Enquanto isso, para os soviéticos e os aliados, foi um sinal claro: o nazismo podia ser derrotado. Análise crítica. Batalha de Stalingrado revela os pontos cruciais da queda nazista. A teimosia de Hitler, recusar retirada, transformou derrota em desastre. A resiliência soviética, a mobilização total, mostrou a força do Exército Vermelho. O peso simbólico, a vitória soviética, elevou a moral mundial contra o nazismo. O ponto de virada, a partir de Stalingrado, a Alemanha passou da ofensiva para a defensiva. Fechamento do capítulo Stalingrado não foi apenas uma batalha, foi um divisor de águas. Ali, entre ruínas, neve e sangue, o Terceiro Reich começou a ruir. O mito da invencibilidade nazista havia sido destruído e a estrada para a derrota final estava aberta. Capítulo 21. O declínio. Derrotas em todas as frentes. Rendição em Stalingrado em fevereiro de 1943 foi um choque para a Alemanha nazista. O exército que parecia invencível mostrava agora suas fraquezas. E a partir desse ponto, a guerra começou a mudar de rumo. O avanço soviético após Stalingrado, o Exército Vermelho, não parou. Em julho de 1943, ocorreu a Batalha de Kursk, a maior batalha de tanques da história. Apesar de lançar sua última grande ofensiva no leste, a Alemanha foi derrotada novamente. A partir daí, os soviéticos passaram a avançar constantemente, recuperando território e empurrando os nazistas de volta para o oeste. A frente africana e italiana, enquanto isso, no norte da África, o exército alemão liderado por Erwin Rommel foi derrotado pelas forças britânicas e americanas em 1943.
Pouco depois, os aliados invadiram a Itália, forçando a queda de Benito Mussolini. A Itália, antes aliada de Hitler, se rendeu, e tropas alemãs tiveram de ocupar o país para manter o controle. A guerra, que antes parecia controlada, agora se espalhava em várias frentes difíceis de sustentar. O bombardeio da Alemanha cidades alemãs começaram a ser alvo de intensos bombardeios aéreos. Hamburgo, Dresden, Berlim e tantas outras foram devastadas por ataques que mataram dezenas de milhares de civis. A população, que antes celebrava vitórias, agora vivia sob o som constante das sirenes e a destruição do fogo. À frente ocidental, o dia de 6 de junho de 1944, ocorreu a invasão da Normandia, o famoso Dia D. Mais de 150 mil soldados aliados desembarcaram nas praias da França, abrindo a frente ocidental. Agora, Hitler enfrentava não apenas os soviéticos no leste, mas também britânicos, americanos e canadenses no oeste. A Alemanha estava encurralada. O colapso interno com a guerra. Virando contra ele, Hitler se tornava cada vez mais paranoico. Não aceitava derrotas, culpava generais e isolava-se no bunker da chancelaria. A confiança que antes mobilizava milhões começava a se desgastar. Mesmo assim, a propaganda tentava manter viva a chama da resistência, prometendo armas milagrosas, que nunca chegavam a tempo. Análise crítica ao declínio nazista mostra 3 elementos fundamentais. O peso das múltiplas frentes, a Alemanha não conseguiu sustentar guerra contra inimigos tão numerosos. O poder industrial aliado, EUA, URSS e Reino Unido superaram em produção e logística. O desgaste interno, com derrotas, fome e destruição, o apoio popular se corroeu. O Terceiro Reich, que prometia durar 1000 anos, mostrava-se incapaz de resistir a menos de 12. Fechamento do capítulo. Entre 1943 e 1944, o mito da Alemanha invencível ruiu. De Stalingrado à Normandia, de Kursk a Roma, os nazistas acumulavam derrotas. O regime que nasceu da promessa de grandeza caminhava, passo a passo, para sua ruína inevitável. Capítulo 22. A queda. O fim do Terceiro Reich. 1945, a Alemanha estava em ruínas. As cidades eram escombros após anos de bombardeios. Milhões de soldados haviam morrido e a economia estava destruída. O povo, antes tomado por desfiles e bandeiras, agora vivia entre destroços e fome. O Terceiro Reich chegava aos seus últimos dias. O avanço final dos aliados no oeste, os exércitos dos Estados Unidos, Reino Unido e França cruzaram o Reno e avançavam pela Alemanha. No leste, o Exército Vermelho marchava implacável rumo a Berlim, deixando atrás de si um rastro de batalhas sangrentas. Hitler ainda ordenava resistência total, recusando qualquer negociação. Mas era evidente que a derrota era apenas questão de tempo. O bunker em Berlim em janeiro de 1945, Hitler se retirou para o Führerbunker, um abrigo subterrâneo sob a chancelaria do Reich. Ali, isolado, envelhecido e doente, passava os dias em reuniões cada vez mais desconectadas da realidade. Relatos dizem que ele ainda sonhava com contra-ataques impossíveis e culpava seus generais por cada derrota. A figura do líder invencível havia se transformado em um homem frágil, preso em seu próprio labirinto. O cerco de Berlim em abril de 1945, o Exército Vermelho cercou Berlim. A cidade foi bombardeada sem piedade e combates de rua transformaram cada quarteirão em trincheira. Soldados adolescentes da juventude hitlerista e idosos da Volkssturm eram enviados desesperadamente para lutar contra tanques soviéticos. A capital do Reich estava em colapso. O fim de Hitler no
Dia 30 de abril de 1945, com os soviéticos a poucos metros do bunker, Hitler tomou a decisão final. Ao lado de Eva Braun, com quem se casara um dia antes, tirou a própria vida. Seus restos foram queimados por ordem de seus auxiliares, para evitar que caíssem nas mãos do inimigo. O homem que havia prometido 1000 anos de império deixou o mundo em apenas 12, em meio a ruínas e silêncio. A rendição alemã poucos dias depois, em 8 de maio de 1945, a Alemanha assinou a rendição incondicional. A guerra na Europa havia acabado. Milhões de mortos, cidades destruídas e campos de concentração, revelando horrores inimagináveis, eram o legado do regime nazista. O impacto histórico, o fim do Terceiro Reich, não foi apenas a queda de um governo, mas uma lição eterna para a humanidade. Ideologias de ódio levam à destruição. O silêncio diante da injustiça fortalece tiranos. Democracias frágeis podem ser destruídas por dentro. Hitler morreu, mas as marcas de sua ditadura permaneceram gravadas na memória do mundo. Análise crítica à queda de Hitler mostra 3 verdades fundamentais. O autoritarismo não é invencível. Por mais forte que pareça, sempre carrega em si as sementes da destruição. O preço do fanatismo: milhões pagaram com a vida por acreditar ou se submeter a um homem e sua ideologia. A importância da vigilância. Nunca subestimar discursos de ódio, por menores que pareçam. Fechamento do capítulo Bunker em Berlim foi o túmulo do nazismo. O homem que incendiou o mundo terminou sua vida em silêncio, cercado por escombros e derrotas. E a Alemanha, liberta, teria de reconstruir não apenas suas cidades, mas sua própria consciência. Capítulo 23. O legado da tragédia. A Alemanha e o mundo. Pós-Hitler com a rendição da Alemanha em 8 de maio de 1945. O mundo emergiu de 6 anos de guerra devastadora. A derrota do nazismo não significava apenas o fim de um regime, mas o início de uma longa reconstrução, material, moral e espiritual. A Alemanha em ruínas. Quando a guerra terminou, a Alemanha estava destruída. Cidades inteiras como Berlim, Dresden e Hamburgo haviam sido reduzidas a escombros. Milhões de soldados e civis estavam mortos. Milhares viviam em campos de refugiados, sem comida ou abrigo. O povo que havia aplaudido desfiles nazistas agora enfrentava fome, frio e humilhação. A revelação dos horrores à medida que os aliados avançavam, libertavam campos de concentração e revelavam ao mundo o horror do Holocausto. As câmeras registraram corpos empilhados, sobreviventes esqueléticos e testemunhos que chocaram a humanidade. O genocídio sistemático de 6 milhões de judeus, além de ciganos, deficientes, opositores políticos e tantos outros, mostrou até onde o ódio pode levar uma sociedade. Os julgamentos de Nuremberg em 1945 e 1946, líderes nazistas foram julgados no Tribunal de Nuremberg. Foi a primeira vez na história que crimes contra a humanidade foram julgados em escala internacional. Vários líderes foram condenados à morte ou a longas prisões. Esses julgamentos marcaram um novo paradigma. A ideia de que ninguém, nem mesmo chefes de Estado, está acima da lei. A divisão da Alemanha, a derrota também levou à divisão do país. O Oeste foi ocupado por EUA, Reino Unido e França, e mais tarde se tornaria a Alemanha Ocidental. O Leste foi ocupado pela União Soviética, dando origem à Alemanha Oriental. Essa divisão seria o símbolo da Guerra Fria, que dominou o século XX por décadas, o nunca mais. Após a guerra, uma nova ordem mundial começou a ser construída. A criação da ONU buscava garantir a paz entre as nações.
A Declaração Universal dos Direitos Humanos, 1948, nasceu como resposta aos horrores nazistas. A memória do Holocausto passou a ser preservada como um lembrete eterno. Nunca, as lições deixadas, ó nazismo, deixou marcas profundas, que servem de alerta até hoje. O poder da propaganda, mentiras repetidas, podem transformar sociedades inteiras. A fragilidade da democracia, quando instituições são enfraquecidas, o autoritarismo encontra espaço. O perigo do silêncio, a omissão diante da injustiça, fortalece tiranos. A necessidade da memória. Lembrar é a melhor forma de evitar que a história se repita. Fechamento do capítulo. Terceiro Reich acabou em 1945, mas suas consequências ecoam até hoje. O mundo aprendeu, a duras penas, que ideologias de ódio não podem ser ignoradas, pois crescem rápido e destroem tudo ao redor. A Alemanha se reconstruiu, mas a cicatriz do nazismo permanece como parte de sua história. Um lembrete eterno de que a vigilância contra o extremismo é um dever de todas as gerações.